7h30, Bruxelas, Rue de Lalois. Estamos a 2 minutos a pé do Parlamento. A meia hora de tolerância serve para tratar de rotinas burocráticas, passar o controle de segurança. 8 horas. Estamos no 8º andar. Tudo calmo. Olá, bom dia. Bom dia. De um segundo para o outro, começa a aventura pelos corredores de Bruxelas. Não tenho dúvidas nenhuma, mas quer dizer, importa também. Olá, bom dia. Só recolher umas imagens enquanto nós estamos a acabar, porque o Sr. Secretário de Estado tem 30 segundos. Tem 30 segundos. Tem 30 segundos. E são mesmo 30 segundos, depois do encontro de minutos com o Secretário de Estado da Agricultura, a primeira lição sobre a Europa. Então, o governo português tem assento no Conselho. E nós estamos no Parlamento Europeu. Tem de haver uma ação concertada, porque se nós não tivermos a mesma posição no Conselho e no Parlamento e não fizermos pressão no mesmo sentido nas duas instituições, nós temos muito poucas hipóteses de sucesso. Por isso esta articulação é fundamental para garantir eficácia. Em causa, o processo de codecisão entre as instituições europeias, regulado no Tratado de Lisboa. O Parlamento ganha força, tem voto nas decisões. Os deputados dos Açores em Bruxelas tentam tirar partido da nova posição. 9 da manhã, a primeira boa notícia para a região. A relatora do Parlamento para o Programa de Ciência e Inovação anuncia mais facilidades de financiamento para a Universidade dos Açores. Problemas que a Universidade tem neste momento com as regras complexas da Comissão Europeia, nós estamos a resolver e vamos resolver. Regras mais simples, reembolso a 100% dos custos elegíveis, 20% de overheads, recuperar o IVA, que é um grande problema para todas as universidades portuguesas, tudo isso está integrado no relatório. Não, eu agora vamos tomar um cafezinho, não é? Vou para as votações, é preciso... Eu agora vou para a Comissão das Pescas, sou membro efetivo da Comissão das Pescas e por isso nós temos uma agenda bastante pesada. Geralmente as reuniões aqui começam às 9h30 da manhã e vão até às 6h30 e temos uma série de dossiês que temos que analisar. Simultaneamente temos por vezes também ministros que, por exemplo, hoje temos o ministro do Vietnã que vem falar sobre a realidade do Vietnã no setor das pescas. 10h30, era hora de conhecer a outra voz dos Açores em Bruxelas. Olá, está tudo bom, então? Já é às 11h15, são 11. Fazer só uma pergunta, quantas vais fazer? É só a entrada e só lhe perguntar o que é que se vai passar. Isto é a Comissão do Desenvolvimento Regional, faz parte desta comissão? Sim, a minha comissão principal é aquela que tem os fundos estruturais, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Portanto, é uma comissão importante para o arquipélago e para a região dos Açores.
Não é difícil expressarmos o nosso ponto de vista. A dificuldade muitas vezes está em que esse ponto de vista, face à relevância de interesses, muitas vezes, e à força e a presença desses interesses, depois esse ponto de vista conseguir vingar, sobretudo quando há meios financeiros envolvidos, pelos quais todos lutam com grande força. No Parlamento, a luta pelos fundos é grande. O trabalho de sensibilizar, por exemplo, nórdicos ou centro-europeus para as especificidades dos Açores é enorme. Mas, por exemplo, numa região como a minha, que tem autonomia financeira e política, o déficit foi de 0,4% e a dívida é só de 19% do PIB. Como é que se pode aplicar, numa região como esta, uma penalização de macrocondicionalidade? Isto são exemplos que as populações precisam que sejam levados a Interviu um outro senhor para falar do FEDER, interviu aquele para falar do Fundo de Coesão, interviu a Ricamada para falar da cooperação territorial. Trabalho feito na Comissão, hora de abrir o primeiro dossiê da viagem, as pescas. Atravessamos a cidade em cerca de 30 minutos. Destino, a maior feira de peixe e marisco do mundo, a Seafood. No meio de um labirinto marinho, encontramos a Casa de Portugal e depois uma embaixada açoriana. Se é para apareceres, pá. Não, vocês andem para aqui, pá. Andem para aqui, a gente está. Eu penso que é importantíssimo estas feiras para tentarmos, de alguma forma, abrir portas ao mercado exterior. Nós temos necessidade de comercializar pescado e temos necessidade de procurar novos mercados. Procuramos mais, continuamos a procurar, mas não encontramos. A região, através da Lota Açores, já marcou presença na exposição, mas deixou de o fazer. Um ponto a favor da Europa, um autogol dos Açores. Eu julgo que todos esperam algo da Europa, mas a Europa, se calhar, já deu muito, se calhar ainda terá muito a dar, mas é um bocado um ponto de interrogação no futuro. Pouco depois, o encontro entre os dois deputados europeus, o único com direito a cumprimento durante os 3 dias da visita. O cenário era o ideal. Em cima da mesa estavam as dúvidas sobre as pescas na Europa. Impõe-nos condições, é óbvio, porque há uma política que é coordenada centralmente, embora nós discordamos disso, mas é assim que ficou nos tratados, e desse ponto de vista ela é restritiva. Mas ao mesmo tempo também nos dá condições para nós podermos evoluir nos nossos países, modernizando o nosso setor e criando condições de futuro. É possível pescar menos com mais rendimento e este é realmente o nosso desafio. Por isso não podemos continuar a pescar mais porque os estoques halieuticos estão realmente sob uma grande pressão. O que é importante é pescar cada vez menos, mas conseguir mais rendimento. Como é que os pescadores aceitam posições destas? Que é preciso pescar menos? Bem isto. Calma, pescar menos com mais rendimento. Sim, claro. Nunca vão ouvir um pescador a dizer que é pescar menos. Nem o pescador desportivo, quanto mais o pescador profissional. Agora, nós reconhecemos que há estoques que estão a cair de uma forma abrupta e, portanto, há que repensar a forma de pescar. Nós temos que pensar na valorização do pescado, colocar o nosso pescado nos países que ainda têm algum dinheiro, que têm poder de compra e que não podemos continuar nos mercados tradicionais, na exportação tradicional. Parámos no tempo. Na parte do negócio, parámos no tempo. Era hora de abandonar a feira e a Europa ganhava à vontade para criticar as regiões. Saímos com tempo suficiente para provar outros sabores que não os nossos. Fazemos a viagem de volta ao Parlamento. O debate sobre as pescas não nos tinha animado. Pouco depois, Maria do Céu Patrão Neves entra na reunião da Comissão de Pescas. Troca pontos de vista sobre o seu relatório sobre conhecimento e mapeamento dos fundos marinhos aplicados à pesca. O tilintar da hora do chá, ritual diário nas reuniões das comissões parlamentares, acaba por nos distrair.
fechamos definitivamente o dossiê Pescas. Enunciar alguns tópicos que eu incluiria em cada uma destes 3 níveis problemáticos que eu agora enunciei. No primeiro nível. Voltamos à agenda às 18 horas. Reunião entre Luís Paulo Alves, do Partido Socialista Europeu, e uma deputada espanhola do Partido Popular Europeu. Português não, é espanhol ou francês? En français? Merci. D'accord, merci. Os dois maiores blocos no Parlamento. Em causa, um parecer do deputado sobre desemprego jovem, uma oportunidade para perceber como se formam consensos e tomam as decisões. Devo procurar, junto dos responsáveis políticos dos outros grupos, que são chamados relatores sombra, trocar algumas impressões com eles, no sentido de perceber quais são as perspectivas deles quanto ao relatório, quais são as linhas que eles gostariam de seguir, e debatermos um pouco com os vários grupos exatamente este sentido. Num Parlamento que tem 700 e muitos deputados de 27 países diferentes, de várias tendências políticas, conseguirem realmente construir alguma coisa, procurando aquilo que tem em comum. Se fôssemos sublinhar as nossas diferenças com esta diversidade toda, provavelmente seria difícil em 5 anos fazermos daqui sair qualquer coisa de útil para os cidadãos. Uma nota positiva, 1 ponto para os Açores. No final do primeiro dia já percebíamos um pouco mais sobre a Europa, mas iam aparecendo também outras questões, outras dúvidas. 70% a 90%. E que, no caso da Europa... E nada como um novo despertar madrugador para desvendar outros bastidores de Bruxelas, as salas dos pequenos almoços de trabalho. Há muitos eventos que começam antes das 9, ou seja, 8 horas. Chamam-se pequenos almoços de trabalho. Como terão visto, raramente tomamos um pequeno almoço, nem sequer um copo de água, mas estas são oportunidades, em primeiro lugar, para ouvir temas diferentes e aprender, e por isso ganhar também instrumentos para depois poder intervir noutras alturas, para manifestar o nosso apoio em relação a determinadas causas, para manifestar também a nossa posição contra ou a favor a determinadas orientações no Parlamento Europeu. Por isso, estes são momentos de facto curtos, intensos, mas muito importantes para tomar realmente uma posição que obviamente seja de acordo com os nossos interesses. Isto aqui a gente tem 2, 3 reuniões ao mesmo tempo. Conversas, procura de consensos e pontos de interesse comuns. Começávamos o dia com as mesmas palavras com que havia terminado o anterior. No segundo momento da manhã, de novo, o negócio das pescas. Lá fora, a vida começa em redor do Parlamento. Entre as 8 e as 9 da manhã, entra no edifício a maioria dos 6.000 funcionários da instituição. Pouco depois, Maria do Céu Patrão Neves sai em visita a um dos edifícios da Comissão Europeia. É ótimo estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente nós sabemos que isto foi difícil. Uma conversa com Joaquim Silva Rodrigues, o português que acompanha e avalia a implementação dos programas europeus nos Açores e Madeira. Uma das pessoas que controla a aplicação dos euros nas regiões. Isso começou com se houvesse, para além das questões que... Sem direito a declarações à imprensa. Minutos depois, visita a representação permanente de Portugal junto da União Europeia. Entretanto, no Parlamento começava o desfile de convidados VIP. Alguns anónimos, outros verdadeiras celebridades. As Damas de Branco, vencedoras do Prémio Sakharov 2005 para a liberdade de pensamento, foram um momento alto do dia. Receberam, 8 anos depois, o prémio das mãos de Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu. Até agora, Havana não tinha autorizado a deslocação a Bruxelas das mães e mulheres dos prisioneiros políticos cubanos. É também hora marcada para o início do dossiê Tabaco.
Final da manhã de 24 de abril, encontro entre Luís Paulo Alves e Linda McEwan, responsável pelo relatório da Comissão de Ambiente do Parlamento sobre a nova diretiva da Comissão Europeia para o tabaco. Sem darmos conta, tudo pode mudar no mundo do tabaco açoriano. O que eu estou tentando aqui, neste caso tecnicamente, é permitir que, ou impedir que a diretiva, tecnicamente, deixe de permitir o fabrico de maços em dimensão pequena ou em papel nos Açores, o que seria um grave prejuízo para as nossas indústrias regionais. A diretiva vai muito para além do tipo de maços. A nova legislação propõe o uso de imagens a desincentivar o consumo de tabaco. A Comissão quer também acabar com a investigação ligada ao tabaco na Europa. Quer proibir o uso de alguns dos ingredientes com que são feitos os cigarros comuns, a bem da saúde dos europeus. O trabalho de Luís Paulo Alves leva-o ao encontro de Saba Tabachi, responsável pela opinião da Comissão de Agricultura do Parlamento sobre a diretiva. Pouco depois reúne com representantes da tabaqueira, o lobby. Os homens que defendem os interesses da indústria encontram-se com Luís Paulo Alves de manhã e com Maria do Céu Patrão Neves à tarde. Seja tirada aqui uma imagem. Imagens, não é? Imagens sim. Conversa não. Conversa não. Tentam passar despercebidos, evitar declarações. À segunda são quase forçados a dizer ao que vêm. Deputados europeus eleitos por Portugal são, sem dúvida nenhuma, representantes lídimos dos portugueses, e as empresas portuguesas que trabalham a nível das instituições europeias têm-nos como seus parceiros e interlocutores privilegiados. Estes encontros são muito importantes, em primeiro lugar porque os lobistas trazem-nos informação. E a informação que nós sabemos que é uma informação interessada, por isso nós sabemos à partida que ela pode vir enviesada. Não obstante, é informação, são documentos que de outra forma nos seriam mais difíceis de alcançar. A ideia de tráfico de influências está afastada. Na Europa, o lobby é assumido e feito segundo regras de transparência. Nós não recebemos só a visão da parte industrial, nós também recebemos organizações ligadas à parte da saúde e, portanto, é desta combinação também que nós tiramos as nossas ideias no sentido de interpretarmos aquilo que é mais correto para que figure na futura diretiva. O dossiê tabaco permite-nos aprender mais sobre a Europa. No dia seguinte, 25 de abril, o assunto sobe à Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu. Os açorianos intervêm no debate. Na linha G prevê para a largura destas embalagens 55 milímetros, que é exatamente a largura de uma embalagem de cartão. Todavia, as embalagens em papel macio não têm 55 milímetros, têm menos 2 milímetros, têm 53 milímetros. Logo, se nós mantivermos estas medidas absolutas, todas as embalagens em papel macio, ao contrário do que prevê a diretiva no seu artigo 13º, não poderão continuar a ser fabricadas. Podemos dizer que trata-se de 133 empregos que se perdem. E os meus colegas diriam, mas o que são 133 empregos? Bem, no caso dos Açores, são 80% desta produção. E temos que pensar que a União Europeia está com níveis de desemprego assustador. Nós estamos a falar de uma região ultraperiférica, de uma região desfavorecida. Já aqui foi dito que 80% do tabaco europeu é produzido em regiões desfavorecidas e nós não podemos correr o risco de simplesmente anular a produção europeia. Um caso concreto, trabalho a vários níveis do processo de decisão, ponto a favor dos Açores, apesar de nada ainda estar decidido. Voltamos a sorrir, partimos em busca da cidade, 10 minutos até ao centro histórico de Bruxelas. Microfone em punho, fomos saber quantos conhecem os Açores. Netherlands. No. Do you know Açores? No. The Azores? The islands of Portugal? Non. Les Açores, on a déjà entendu parler des Açores, mais on ne connaît pas. But you know where is it? Non.
The Islands? From Portugal? C'est à côté du Portugal? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. O ânimo voltou a desvanecer-se. Na Europa são poucos os que já nos conhecem. Compramos uns chocolates, 15 € por 200 gramas. Ponto doce a favor da Europa, mas o entusiasmo de alguns no passeio pelas ruas da capital já não era o nosso. Até que finalmente tivemos o momento europeu. Entramos, procuramos e encontramos. Uma livraria de viagens tinha 2 guias turísticos sobre os Açores. Lembramos-nos de agências de viagens. Na primeira, encontramos um pacote com voo direto para Ponta Delgada, opção de visita a outras 3 ilhas. Em agosto, o voo custa 500 €, mais 8 dias em hotel de 4 estrelas, ronda os 1000 €. Saímos, andamos 200 metros e fomos à procura de outra opção. Viajar na semana seguinte até à terceira, ida e volta. Aí as dificuldades aumentam. A passagem em Lisboa é obrigatória e implica estadia num dos trajetos. Preço, 500 €, um ordenado mínimo. Voltamos ao Parlamento para falar de política. Sim, também existe política na Europa. Batiam às 19 horas, reunião da delegação portuguesa dos socialistas europeus. Faça o favor, então. Faça o favor. Nós fazemos reuniões de coordenação com regularidade e digamos que nessas reuniões afinamos as soluções e designadamente também o sentido de voto, porque às vezes nós estamos integrados no grupo dos socialistas e democratas e às vezes a componente nacional sobrepõe-se a tudo mais e votamos diferente do nosso grupo. Os socialistas fazem parte do segundo maior grupo político no Parlamento. O PPE, Partido Popular Europeu, da deputada Patrão Neves, é o primeiro. O dia de trabalho acaba, momento de reflexão. A boa notícia é que está sol na Europa. Tempo favorável para abrir no dia seguinte o dossiê Agricultura. Assistimos aos trabalhos da Comissão de Agricultura. No final tiramos as dúvidas. Primeira, sobre o desmantelamento do sistema de cotas leiteiras. Não há nenhuma dúvida que não há nenhuma contrariedade à decisão para acabar as cotas em março de 2015. E, portanto, isso é uma certeza. Todavia, a questão das cotas não é importante porque é uma questão de regulação de mercado. E essa questão de regulação de mercado mantém-se em aberto. As cotas nós não vamos ter, mas isso não significa que venhamos a abdicar daquilo que é uma regulamentação do mercado. Isso é fundamental. E a experiência que nós temos nos vários Estados-membros, as oscilações de mercado, as notícias que nos vão chegando da Comissão com relatórios muito negativos sobre a produção europeia no setor do leite, dá-nos ânimo para investir fortemente nas exigências de regulação do mercado. Depois, qual o caminho a seguir e qual a resposta da Europa às dificuldades dos Açores? Nos Açores, o que é importante em matéria de fundos europeus? Nós temos o POSEIMA, que sustentabiliza o primeiro pilar da PAC, digamos assim, e esse nós negociamos e mantemos o orçamento. Do ponto de vista do outro programa que é fundamental para a modernização da agricultura açoriana, é para a contínua modernização e ganho de competitividade, que é o ProRural. Isso, o Portugal perdeu cerca de 500 milhões de euros, mas é feita uma distribuição nacional e, portanto, o resultado dessa distribuição nacional será aquilo que nos couber. Produção. Investindo sem dúvida na qualidade, tendo associado o conhecimento científico. A transformação, associar sempre o conhecimento científico e associar sobretudo a inovação. É preciso associar a inovação para que, com matéria-prima, conseguir oferecer ao consumidor algo de diferente. A nível médio nós temos 2 ou 3 vezes a agricultura mais jovem do que o resto do país. Nós temos, a nível de, por exemplo, prados, nós temos o gado
mercado não estabulado, etc., nós temos melhores condições do que a maioria do resto do país. Isto são fatores de competitividade que nós já temos intrínsecos. E temos também um aspecto que às vezes não é muito referido, grande apoio nesta nova PAC para a organização de produções, de associação de produtores, organização de produtores. Isso é muito importante porque nós que temos pequena escala, precisamos muito mais de ter produtores organizados e ter em rede, porque é a única forma de conseguirmos garantir um volume de produção que ultrapasse a nossa pequena escala e consiga conquistar mercados com volume e com regularidade no fornecimento dessa mesma produção. Esperança existe, apesar das dificuldades que o setor atravessa nos Açores. A notícia de que os fundos para 2014-2020 só deverão começar a chegar à região em 2015 acaba por nos preocupar. O que nos incomodou mesmo foi saber que o preço na terceira ronda os 25 cêntimos por litro e que na Alemanha tudo é diferente. Da boca de um dos homens mais influentes do Parlamento Europeu na questão do leite, o eurodeputado francês Michel Dantin. Il m'a dit qu'aujourd'hui, le lait valait 41 centimes le litre en Allemagne. Comment expliquer qu'entre les différents pays européens, on ait une différence de valeur ajoutée, une différence de valorisation à ce point importante? A reflexão estava feita, o trabalho acabado. No Dia da Europa podíamos finalmente desvendar os corredores de Bruxelas, o centro de uma Europa cada vez mais multicultural, de uma Europa que se assume como igualitária. Uma Europa tão diferente da nossa terra, mas com caras tão iguais. Uma Europa onde a segurança é prioridade número 1 e que no meio de regulamentos, diretivas, decisões, convive paredes meias com uma bomba de gasolina debaixo de uma habitação, a metros de um dos edifícios mais importantes do continente. Apesar de tudo, uma Europa com sol bem mais quente do que aquele que vai tentando aparecer no céu do arquipélago. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.